Quando falamos que a força magnética em uma carga, ela depende da sua velocidade. Você já se perguntou que velocidade? Em qual sistema de referência estamos falando? Então imagina que você tenha um fio onde circula uma corrente elétrica I, e próximo a esse fio uma carga mais Q, com velocidade V. Logo, essa carga ela sente uma força magnética porque a corrente elétrica gera um campo magnético em torno, sendo responsável por essa interação. Agora, imagine que você está dentro de um ônibus se movimentando com a mesma velocidade dessa carga elétrica, ou seja, V é como se você estivesse no referencial dessa carga. Nesse referencial não existe mais velocidade nessa carga, então não existe mais força magnética. Afinal, a força magnética ela existe ou não existe? Como é que pode ela existir no referencial, não existir em outro? Se você ficou curioso ou não sabe como resolver essa situação, assista o vídeo até o final. Fala galera, tudo bem? Então vamos aqui discutir essa situação. Olha só que situação curiosa. Imagina que você tem aqui um fio, onde nesse fio passa corrente elétrica e o que acontece? Essa corrente elétrica, esse fio ele está neutro, beleza? É um fio de cobre, por exemplo. Então nesse caso, qual é a força que a gente percebe aí? Nenhuma, você não tem nenhuma força, beleza? Por quê? Porque cada trecho desse fio está neutro, então não vai existir força elétrica aí, beleza? E essa carga não está em movimento, então não tem força magnética, beleza? Isso aqui é importante, a gente vai lembrar disso futuramente. Aí vamos lá. Imagine agora que você tem, na verdade, uma barra muito longa com densidade de carga positiva mais lambda e uma carga mais Q próximo a ela. Nesse caso, você vai ter qual força aí? Você vai ter a força elétrica, beleza? Essa carga elétrica aí da barra, ela gera um campo elétrico. Esse campo elétrico é responsável por transportar a força elétrica, fazer surgir a força elétrica nessa carga mais Q, ok? Agora, eu vou colocar a seguinte situação, eu vou colocar um sistema de coordenadas S nessa barra com essa carga elétrica e aí eu vou colocar um outro referencial S' para se movimentar em relação a ele. Ou seja, você tem aí o S', onde esse S' tem um observador. O que esse observador ele vai estar enxergando? Ele vai estar vendo qual força? É uma situação interessante, porque agora a barra e a carga elas vão estar em movimento. Pelo fato delas estarem em movimento, você vai ter um campo magnético sendo gerado e aí essa carga ela também sofre a interação da força magnética. Ou seja, o S ele detecta somente a força elétrica e o S' você tem a força elétrica e a força magnética. Nossa, mais uma vez chegamos nesse dilema, né? Afinal, eu tenho força elétrica e magnética, ou somente força elétrica, ou somente magnética, como é que é? Olha que curioso, seria a força magnética uma força fictícia? Uma força que só depende do referencial? É interessante porque a força magnética depende da velocidade, e a velocidade depende do referencial. Então, vamos aqui a uma outra ideia, olha só que interessante. Imagine duas cargas elétricas mais que elas estão próximas uma à outra, então existe a força elétrica aí de interação entre elas, beleza? De repulsão. Agora, se você coloca um sistema de referencial S' se movimentando em relação a esse conjunto de cargas, o que ele vai estar vendo? É como se você parasse esse S' e colocasse então as duas cargas para se movimentar com essa velocidade V. Veja, se você fizer isso daí, ó, você tem basicamente essa configuração. Logo, o S' vai estar vendo que força? A força elétrica mais a força magnética, porque essas cargas em movimento elas vão gerar campo magnético, ok? E para finalizar, outra situaçãozinha aqui interessante, onde aparece novamente esse dilema, imagine dois fios onde são percorridos por correntes elétricas I, você tem aí o fio 1 que gera um campo magnético no fio 2, você tem o fio 2 que gera um campo magnético no fio 1, e aí consequentemente acaba surgindo aí a interação, né, a força magnética, beleza? Pela regra da mão direita você pode identificar o sentido aí dessa força. E aí o que acontece? Se você estiver no referencial de uma dessas correntes elétricas, por exemplo, você vai estar enxergando o quê? No referencial de uma dessas correntes elétricas, ela vai estar em repouso. Então o que acontece é que ela não vai sentir a força magnética ou ela sente a força magnética. Olha só que situação curiosa. Então vamos à solução do problema. Vamos aqui entender direitinho do início o que está acontecendo, ok? Imagina aí que você tem o fio, ó. O seu fio ele está aqui. E aí esse fio é um fio de cobre, neutro, então isso quer dizer que a soma das cargas positivas desse fio é igual à soma das cargas negativas, beleza? Ele está neutro. E aí você coloca a sua cargazinha que é bem aqui, ó, mais que.
Ok. Até aí, como esse fio está neutro, né? É um fio muito longo, então não tem nenhuma interação. Aí você faz o seguinte, você coloca uma diferença de potencial e coloca então esses elétrons para se movimentarem dentro desse fio, né? Então, ó, esses portadores de carga, eles começam a se movimentar, beleza? Começam a se movimentar nessa direção, enquanto as cargas nucleares positivas, né, elas permanecem basicamente fixas, né? Os prótons estão presos aos núcleos dos átomos, imagina que isso daí é um fio de cobre, e aí eles vão oscilar levemente, tá? Os elétrons que se movimentam. Então, os elétrons se movimentando para a esquerda, você vai ter aqui a sua corrente elétrica, ó, o que a maioria dos livros comentam, né? O sentido convencional da corrente elétrica se movimenta para cá, para direita, e aí nessa configuração você tem um campo magnético sendo gerado, mas apesar de você ter campo magnético sendo gerado, você não vai ter ainda força magnética, porque essa carga ela não se movimenta, beleza? Então nessa configuração a gente não tem força elétrica, porque todos os trechos desse fio que você pegar vai ter a mesma quantidade de carga positiva e negativa, então não tem força elétrica e nem força magnética, beleza? Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa carga e agora colocar nela uma velocidade v. Vamos colocar essa carga aqui para se movimentar e nessa direção aqui, ó, com a velocidade v, ok? Quando eu coloco essa carga elétrica para se movimentar com velocidade v, agora sim você vai ter uma força magnética, né? Então, pela regra da mão direita, você vai encontrar que a força magnética, ó, ela vai estar atuando nessa direção. Então, essa carga ela vai estar sendo repelida, beleza? E aí você tem como calcular o fio nessa região aí. A força magnética, você vai calcular ela como sendo simplesmente Q, que multiplica V vetorial B, ok? Legal. Daí, o que acontece? Olha só. Vamos agora para o referencial da carga. No referencial da carga, o que é que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo o seguinte, ó. Você vai ter aqui o seu fio de cobre. A carga elétrica no referencial dela, ela vai estar em repouso. Então é como se você adicionasse uma velocidade V para parar essa carga, beleza? Sentido contrário. E aí, as cargas negativas agora, elas vão ficar paradas, beleza? E você vai ter, na verdade, quem se movimentando. Eu estou supondo que essas cargas negativas, elas se movimentam com a mesma velocidade dessa carga elétrica, tá? Então, quando eu paro essa carga elétrica mais Q, eu estou parando as cargas negativas. Isso eu estou fazendo para simplificar. Felipe, se elas tivessem velocidades diferentes, você poderia resolver da mesma forma também, tá? Eu estou fazendo só uma ideia mais simples para simplificar aqui o entendimento. Então, nessa configuração de agora, as cargas positivas é que vão estar se movimentando no referencial do Qzinho. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, essas cargas estão se movimentando, as positivas estão se movimentando nessa direção, beleza? Elas estão indo para lá. Tá, Felipe. E aí, o que acontece? Nesse referencial, você percebe que, novamente, você não tem força elétrica e você também não vai ter força magnética. Apesar de você ter um campo magnético, porque agora as cargas positivas estão em movimento, né? Então, elas geram campo magnético, mas você não vai ter a força magnética porque a nossa carguinha, ela tá em repouso. Repouso, beleza? E aí, como é que a gente explica isso? Bem, explicar isso daí do seguinte modo, olha só. A gente quando muda de referencial, precisamos fazer uma correção. Então, a massa, ela sofre uma variação quando ela muda de velocidade, né? Quando você tem ela a altas velocidades, ela sofre uma variação. Você tem aí a massa relativística, né? Ela é expressa por gama vezes m0, onde m0 é a massa de repouso. Então, isso aqui é basicamente m0 quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, ok? C ao quadrado, ok. Mas e a carga elétrica? A carga elétrica, ela sofre essa variação? Bem, imagina a seguinte configuração, ó. Imagina que você tem é um bloco condutor, ele inicialmente está descarregado, quer dizer que a mesma quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, beleza? E aí você vai provocar um aquecimento nele. O que acontece quando você vai aquecer? Quando você aquece esse cara, a agitação molecular ela vai aumentar. Então, as partículas que compõem esse cara vão ficar mais agitadas. Os prótons e elétrons, eles vão se movimentar. Mas acontece que a massa do elétron, ela é diferente da massa do próton. Então, isso aqui acarreta o quê? Eles terem diferentes o quê? Diferentes velocidades. Então, se eles teriam diferentes velocidades, quando eles estivessem se movimentando aqui, ó, todos de forma
aleatória com diferentes velocidades, a soma da carga positiva deveria ser diferente da soma da carga negativa. Você deveria ter o seguinte, ó, a soma de carga positiva desse sistema deveria ser diferente da soma da quantidade de carga negativa. E aí o que isso acarreta, Felipe? Isso daí acarreta a uma diferença de carga, ou seja, a carga resultante desse sistema vai mudar e uma pequena diferença de carga elétrica e nele, por exemplo, seria responsável por gerar um campo elétrico. Então olha que interessante, se isso fosse verdade, se a carga elétrica não fosse uma invariante relativística, quando você movimentasse ela, né, quando você pegasse esse bloco e você aquecesse, ao fato desse bloco esquentar, ele vai estar gerando campo elétrico. Olha que loucura! E isso não acontece, né? Então é um dos exemplos, a gente tem vários exemplos aí, até em reações químicas e tal, e o que eu quero dizer para ti é só que a carga elétrica, ela é uma invariante relativística, então a carga elétrica, ela não varia. Tá, Felipe, e aí, como é que a gente utiliza isso? Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte modo, ó. Quando você está no referencial da carga e você vai analisar aquele sistema, devido ao efeito de contração de Lorentz, você vai ter um trecho sendo comprimido. Felipe, mas não é o fio comprimido? Não, porque não é o fio que está em movimento, é a quantidade de cargas. Então, quando você pegar um trecho daquele fio para você fazer uma análise, o que é que você vai estar enxergando? Você vai estar enxergando uma maior quantidade de cargas positivas em movimento, beleza? Você vai ter várias dessas cargas aqui positivas que elas estão se movimentando, elas estão naquela direção, ok? Botando aqui o efeito aqui de velocidade. E aí você vai observar uma quantidade o quê? Uma quantidade menor de carga negativa. E aí o que acontece? Como essa quantidade de cargas positivas que vai estar aí agora vai provocar uma diferença de densidade, porque a carga é a mesma, lembra? Invariante relativística. Pelo fato de você ter uma diferença de densidade, essa diferença de densidade vai estar atuando aqui na minha carga mais que. E agora, nessa configuração aqui, ela vai sofrer o quê? Uma força de repulsão elétrica. Tá, Felipe, mas não era para ser magnética? Pois é, o que acontece? Nesse referencial, no referencial da carga, ela está sentindo a força elétrica. E essa força elétrica, ela tem o mesmo valor da força magnética. Eu vou gravar um vídeo parte 2 aqui, onde eu vou demonstrar isso aqui matematicamente, mas esse primeiro vídeo era para te falar somente a ideia do que acontece aqui, beleza? Então, no referencial, ela é repelida pela força magnética. Deixa eu fazer o desenho aqui para você, ó. Por exemplo, nessa situação aqui, quando você tem aqui a passagem da corrente elétrica que a gente tinha colocado e a minha carga elétrica estava aqui, mas que nessa situação ela é repelida pela força magnética, mas quando você está no referencial da carguinha, o que acontece? Ela vai ser repelida pela força elétrica. E é isso que acontece. Ou seja, então, essa situação, ela é real, beleza? O que acontece é só uma mudança de referencial. Então, Felipe, o lance da carga eu ainda não compreendi direito aqui. Bem, galera, você pode pensar o seguinte, ó, vou fazer só um rabisco aqui. Imagina que a carga antes, nesse trecho aqui do fio, que eu estou colocando de azul, ela tinha um valor de lambda vezes L. E a carga depois vai ter o valor de lambda' vezes L'. Então vamos nessa. Ó, eu falei para você que a carga ela é uma invariante relativística, né? Então daí a gente conclui que Q é igual a Q'. Mas acontece que Q é igual a lambda vezes L. E Q' é igual a lambda' vezes L'. Tá, Felipe, o que que muda aí? O que que muda aí é o comprimento daquelas cargas que estão em movimento. Ou seja, o meu L', ele é igual a L dividido por gama, beleza? O comprimento ele fica menor. Aquele referencial que está em movimento vai ver esse comprimento menor. Daí você conclui que lambda L é igual a lambda' L dividido por gama. Daí você simplifica aqui o seu L e aí você conclui que lambda' é igual a gama lambda. Olha que conclusão interessante aí. Então a gente conclui o quê? Que a densidade ela é modificada. Então você vai ter uma densidade o que aí? Uma densidade maior. E justamente essa densidade maior que é responsável por fazer essa força elétrica aí, ela tá atuando, tá bom? O lambda' aí é maior que L. Se você gostou, dá um like aí, compartilha esse vídeo, ele traz uma ideia aí muito interessante pra gente, tá bom? E na parte 2, que eu vou colocar logo em seguida, é justamente uma demonstração matemática de que essas forças elas têm mesmo valor. Eu vou fazer mais de um exemplo para você compreender melhor. Então, um grande abraço e até a próxima.